E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro parece não ter sossego. E as movimentações recentes envolvendo o Palmeiras têm dado o que falar nos bastidores. Segundo rumores ainda não confirmados oficialmente, Leila Pereira estaria prestes a apresentar Matheus Pereira como novo reforço da equipe, movimentando novamente o mercado de transferências. Matheus, que atualmente atua pelo Cruzeiro, vem mostrando um futebol que chama a atenção de muitos clubes. Mas a aproximação do Palmeiras tem gerado especulação intensa. O que torna essa situação ainda mais interessante é o perfil do jogador. Um meio-campista habilidoso, versátil e com capacidade de criar jogadas que podem transformar partidas, o que faria dele um ativo estratégico para qualquer time que esteja em busca de protagonismo. Nos bastidores, comenta-se que as negociações têm avançado de forma silenciosa, com conversas envolvendo empresários e a diretoria do Palmeiras, e cada passo do processo é acompanhado de perto por torcedores ávidos por novidades. A possível chegada de Matheus Pereira ao clube paulista não é apenas mais uma contratação, mas poderia simbolizar uma mudança na filosofia de reforços, investindo em talentos jovens que já apresentam experiência em competições nacionais e internacionais. Se confirmada, essa movimentação poderia alterar significativamente o equilíbrio do meio-campo palmeirense, oferecendo novas alternativas táticas ao treinador, que precisaria ajustar a equipe para integrar o estilo do novo atleta. Além disso, a presença de Leila Pereira no processo de apresentação indica uma estratégia bem pensada de marketing e visibilidade, reforçando que a diretoria pretende não apenas reforçar o elenco, mas também gerar impacto junto à torcida e à mídia. A relação entre gestão, atletas e comunicação do clube tem se mostrado cada vez mais central na construção de uma narrativa que ultrapassa os limites do campo. Matheus Pereira, por sua vez, é visto como um jogador que pode agregar não só tecnicamente, mas também em termos de imagem, atraindo a atenção de patrocinadores e ampliando a projeção internacional do clube. Rumores indicam que o meio-campista estaria analisando com cautela a proposta, avaliando questões como estilo de jogo, espaço em campo e perspectivas de carreira, algo que demonstra maturidade em suas decisões. Paralelamente, torcedores têm discutido incessantemente sobre o impacto que Matheus poderia ter no time titular, comparando-o a outros jogadores da posição e imaginando combinações táticas que poderiam surgir com sua chegada. A movimentação gerou debates acalorados nas redes sociais, com opiniões divididas entre entusiasmo e ceticismo, o que é natural diante de contratações de grande potencial. Há ainda especulações sobre possíveis ajustes no elenco para abrir espaço para Matheus, incluindo a saída de jogadores e a redefinição de prioridades da equipe, o que mostra que a notícia vai muito além de uma simples apresentação. Esse cenário de rumores e especulações deixa claro que a expectativa em torno do Palmeiras e de sua diretoria é intensa, mantendo os torcedores atentos a cada nova atualização que possa surgir nos próximos dias, com cada detalhe sendo analisado minuciosamente por quem acompanha o futebol de perto.
Outro ponto que chama a atenção é o histórico recente de Matheus Pereira no Cruzeiro, onde ele tem se destacado por sua visão de jogo e capacidade de participação ofensiva. Isso aumenta a percepção de que, se a negociação se concretizar, o Palmeiras estaria trazendo não apenas um reforço, mas um jogador capaz de transformar a dinâmica do meio-campo. A adaptação ao novo clube é sempre um fator crítico, e rumores apontam que o atleta já teria demonstrado interesse em conhecer a estrutura do Palmeiras, incluindo treinamento, filosofia de jogo e integração com companheiros. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o burburinho indica que todas as partes estão em sintonia para viabilizar um acordo que seja vantajoso tanto para o clube quanto para o jogador. Além disso, especula-se que a apresentação seria cercada de grande aparato de mídia, reforçando o impacto da notícia e fortalecendo a imagem do Palmeiras como um clube que investe estrategicamente em talentos. A movimentação gerou ainda comparações com outras contratações recentes do futebol brasileiro, questionando se a chegada de Matheus poderia redefinir prioridades do mercado ou influenciar a postura de outros clubes. Para os analistas, a questão central é entender como a possível entrada de um jogador como Matheus Pereira poderia influenciar o estilo de jogo do Palmeiras, especialmente em momentos decisivos, como competições nacionais e torneios internacionais. Esse cenário de especulação mantém todos atentos, criando uma atmosfera de expectativa e discussão que alimenta a paixão pelo futebol. O impacto de uma possível contratação de Matheus Pereira também se reflete na relação com a torcida, que, segundo rumores nas redes sociais, estaria dividida entre a empolgação pelo talento do jogador e o receio de que mudanças abruptas possam interferir na química do time. A especulação indica que o clube teria planejado um cronograma detalhado para integrar o atleta, incluindo encontros com comissão técnica, testes físicos e sessões de adaptação tática. Os bastidores da negociação sugerem que os dirigentes do Palmeiras estão cientes de que a chegada de um jogador com perfil jovem e promissor exige cuidado e estratégia, tanto para manter o equilíbrio no elenco quanto para atender às expectativas da torcida. As discussões sobre como Matheus poderia se encaixar na formação titular têm sido frequentes, com diferentes opiniões surgindo sobre quais seriam suas melhores posições e funções em campo. Essa análise intensa demonstra que, mesmo sem confirmação oficial, o rumor sobre a apresentação de Matheus Pereira já movimentou o imaginário dos torcedores e analistas, reforçando a importância de cada detalhe da negociação. Com isso, o Palmeiras se mostra um clube que pensa estrategicamente não apenas nas contratações, mas também em como cada reforço pode impactar o desempenho coletivo, a visibilidade da marca e a motivação da torcida. Rumores ainda mencionam que outras equipes estariam de olho na movimentação, o que adiciona uma camada de competição e urgência às negociações, aumentando a pressão sobre todas as partes envolvidas. Há também especulações sobre como a chegada de Matheus poderia influenciar a economia do clube, considerando possíveis patrocínios, vendas de camisas e ações de marketing. A presença de Leila Pereira nesse processo sugere que a apresentação seria cuidadosamente planejada para gerar impacto positivo e ampliar a visibilidade do Palmeiras no cenário nacional e internacional. Analistas do mercado esportivo indicam que a contratação de um jogador jovem, habilidoso e com potencial de crescimento é uma estratégia que pode render benefícios a longo prazo,
incluindo valorização do atleta e fortalecimento da marca do clube. Além disso, comenta-se que a diretoria estaria negociando detalhes contratuais para assegurar que a integração seja bem-sucedida, incluindo metas de desempenho, cláusulas de liberação e incentivos por resultados. Essa atenção aos detalhes mostra um cuidado estratégico, reforçando a ideia de que, mesmo sendo apenas um rumor, a possível contratação de Matheus Pereira é vista como um movimento significativo e bem planejado. Para os torcedores, essa especulação já cria uma expectativa que mistura esperança, ansiedade e debate constante sobre as futuras possibilidades táticas e técnicas que o jogador poderia trazer ao Palmeiras. Outro aspecto importante é a análise das características técnicas de Matheus Pereira, que incluem visão de jogo, habilidade com a bola e capacidade de criar oportunidades de gol. Rumores indicam que esses atributos teriam sido avaliados de perto pela comissão técnica do Palmeiras, que enxerga no jogador um complemento ideal para o estilo de jogo adotado pelo clube. Além disso, especula-se que a negociação teria envolvido detalhamento de metas individuais e coletivas, algo que demonstra a preocupação do clube em garantir que o atleta se adapte rapidamente ao novo ambiente. A expectativa entre torcedores e analistas é grande, com discussões acaloradas sobre como Matheus poderia influenciar partidas decisivas, movimentar o meio-campo e colaborar para a construção de jogadas ofensivas. Cada detalhe dessa possível contratação tem sido minuciosamente analisado, o que reforça a percepção de que a chegada de Matheus Pereira não seria apenas mais uma contratação, mas um movimento estratégico com potencial de transformar a equipe e elevar a competitividade do Palmeiras em diferentes frentes. A especulação é intensa e continua crescendo, alimentada por cada nova informação que surge nos bastidores do futebol brasileiro. Mantendo todos atentos e engajados nesse possível desdobramento. Por fim, ainda circulam rumores sobre o impacto psicológico que Matheus Pereira poderia ter sobre o elenco atual, incluindo a motivação de jogadores experientes e a competição por posições no time titular. A integração de um jogador promissor pode gerar um efeito positivo, elevando o nível de competitividade interna, mas também exige cuidado para manter o equilíbrio e a harmonia entre atletas. Comentários nas redes sociais indicam que torcedores já imaginam combinações táticas, possíveis substituições e estratégias que poderiam potencializar as qualidades do meio-campista. Mesmo sem confirmação oficial, a movimentação já é tratada como um dos assuntos mais comentados do futebol nacional, influenciando debates sobre mercado, performance e projeção de clubes. Se confirmada, a chegada de Matheus Pereira seria celebrada não apenas por suas qualidades técnicas, mas também pela expectativa de renovar a energia e a competitividade dentro do elenco, consolidando o Palmeiras como um clube que pensa estrategicamente em todos os aspectos do futebol moderno. As especulações em torno da possível chegada de Matheus Pereira ao Palmeiras não param de crescer. E nos bastidores do clube comenta-se que a diretoria já estaria traçando estratégias detalhadas para maximizar o impacto do meio-campista. Rumores indicam que a adaptação do atleta seria acompanhada de perto por profissionais especializados, incluindo preparadores físicos, psicólogos esportivos e analistas táticos, para garantir que a transição seja suave e que o desempenho em campo seja otimizado rapidamente.
A presença de Leila Pereira no processo reforça ainda mais essa ideia de planejamento estratégico, mostrando que a gestão pretende unir competência administrativa, visibilidade midiática e qualidade técnica em um único movimento. Entre torcedores e especialistas, há discussões intensas sobre quais seriam as melhores combinações de jogo com a entrada de Matheus, considerando desde triangulações ofensivas até ajustes defensivos que poderiam explorar a capacidade de leitura de jogo do atleta. Além disso, rumores sugerem que a comissão técnica estaria avaliando alternativas para realocar alguns jogadores do elenco, criando espaço e funções específicas para o novo meio-campista, garantindo que ele tenha liberdade para se expressar em campo, sem comprometer o equilíbrio coletivo. A especulação é tanta que já circulam teorias sobre mudanças de esquema, ajustes de velocidade nas transições e até mesmo novas estratégias de bola parada que poderiam ser exploradas com a chegada de Matheus, alimentando a imaginação de torcedores e analistas que acompanham cada passo dessa negociação como se fosse um enredo de novela esportiva, repleto de suspense, expectativa e projeção de futuro, mantendo o Palmeiras como centro das atenções do futebol nacional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Rumores recentes também sugerem que a possível contratação de Matheus Pereira poderia desencadear uma reação em cadeia no mercado de transferências, com outros clubes analisando atentamente os movimentos do Palmeiras. A especulação indica que a chegada de um jogador jovem, habilidoso e promissor poderia aumentar a pressão sobre equipes rivais, que talvez sintam a necessidade de reforçar seus elencos para não perder competitividade. Entre analistas de mercado, há quem veja essa possível movimentação como um sinal claro de que o Palmeiras pretende investir em talento jovem com potencial de valorização futura, uma estratégia que une aspecto esportivo e financeiro, garantindo retorno em campo e fora dele. Paralelamente, comenta-se que Matheus Pereira teria recebido contatos informais de outros clubes, mas que a possibilidade de jogar pelo Palmeiras teria despertado interesse especial devido à estrutura, visibilidade e torcida apaixonada do time paulista. Nos bastidores, a expectativa é de que, caso a negociação se concretize, a apresentação do atleta seja planejada com um grande aparato de mídia, transformando o evento em um momento estratégico de marketing e engajamento da torcida. As discussões sobre os impactos da chegada de Matheus envolvem desde a performance do meio-campo até a influência na motivação de outros atletas, criando uma narrativa complexa e instigante que mantém o torcedor conectado e alimenta especulações sobre futuras decisões da diretoria, reforçando a ideia de que cada movimento dentro do Palmeiras é pensado de maneira minuciosa e estratégica, mesmo antes de qualquer confirmação oficial. Outro ponto que gera rumores é a forma como Matheus Pereira poderia se adaptar ao estilo de jogo do Palmeiras, que combina tradição, pressão ofensiva e transições rápidas. Analistas indicam que o meio-campista teria características ideais para se encaixar nesse perfil, sendo capaz de contribuir tanto na criação de jogadas quanto na chegada à área adversária, tornando-se uma peça valiosa no elenco. Nos bastidores, comenta-se que o jogador teria se mostrado receptivo a conhecer a filosofia de jogo do clube, participando de reuniões virtuais com membros da comissão técnica e absorvendo informações sobre táticas, posicionamento e dinâmica de equipe.
A especulação indica que esse nível de preparação prévia seria fundamental para acelerar a integração e garantir que Matheus possa apresentar desempenho consistente desde os primeiros treinos. Além disso, rumores apontam que a diretoria estaria avaliando ajustes contratuais que valorizem metas individuais e coletivas, incluindo bônus por desempenho, número de partidas e contribuições ofensivas, o que reforça o cuidado estratégico do clube em garantir um equilíbrio entre expectativas e motivação do jogador. A torcida, por sua vez, já imagina combinações e jogadas possíveis, discutindo incessantemente sobre como a presença de Matheus poderia modificar o comportamento do meio-campo, gerar alternativas táticas e até inspirar novas estratégias ofensivas. O rumor já criou um clima de ansiedade e entusiasmo que ultrapassa os limites do campo, transformando a simples possibilidade de contratação em um fenômeno de discussão constante, permeado de análise detalhada e especulação sobre impactos imediatos e futuros. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avanti palestra!